Obrigado pela presença, aqueles que são membros, daqueles que frequentam, aqueles que são visitantes. E você, da rede social, seja bem-vindo à Church Cotia. Estamos aqui para comunhão com os irmãos aqui de Cotia. Seja bem-vindo. E a palavra de hoje trata-se de dons espirituais. Aqui o Senhor nos ensina, na sua palavra, João 14, 12, 13. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará. Pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aquele que crê em mim fará também obras que eu faço. Ou seja, no momento que a igreja, aquele que levantou a mão, aceitou o convite e disse, eu aceito Jesus Cristo, esse já crê em Jesus Cristo pela fé. Então ele já está autorizado a realizar a obra dele na terra, para a glória de Deus Pai. Esse é o fundamento. Próxima. Aqui, a palavra que o Senhor nos ensina sobre os dons espirituais. Está em Romanos 12, de 4 a 6. Então, nós somos autorizados, pela fé em Cristo Jesus, a realizar a obra do Senhor na terra. Cremos em Jesus e estamos autorizados a isso. E agora vem a capacitação para isso, realizar a obra do Senhor. Pois assim como o corpo temos muitos membros, a igreja é o corpo de Cristo. Há muitos membros. E todos os membros não têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, cada membro deste corpo está ligado um ao outro. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. O dom é graça de Deus. Não é você nem eu que fazemos, realizamos e obter esse dom por algo que fizemos. Nós recebemos por Cristo após crer em Jesus Cristo. Romanos 12, 4, 6. Então, estamos autorizados, nós pertencemos a um corpo, a igreja, neste corpo há membros e cada membro tem uma função. Amém? Agora, em 1 Pedro 4, de 8 a 10, diz a palavra. Antes de tudo, exercer profundo amor fraternal. Então, o corpo, nós estamos autorizados, agora o Senhor quer nos capacitar. Após a conversão, crer em Jesus, autorizado e capacitação. E agora ele diz, sobre o corpo, sobre os membros, estamos unidos uns aos outros, mas com profundo amor fraternal. Amor fraternal significa amor de irmão. Uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. E diz aqui, sede hospitaleiros um para com os outros, sem vos queixar. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Ou seja, o que o Senhor nos ensina aqui na palavra. Exercer profundo amor fraternal, amor entre os irmãos. Ser hospitaleiro. Além de ter o amor, você tem que ser hospitaleiro, mas não que se queixem. Tá? E servir uns aos outros. Então, profundo amor, hospitaleiro e servir. Com o dom que cada um recebeu. Então, no momento que eu aceitei a Cristo Jesus, ao Salvador, ele me autorizou a agir em nome dele para realizar a obra dele na terra. E agora ele quer capacitar cada um após a conversão. Aqui a conversão aconteceu em um mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Aqui é uma variação de quanto tempo se converteu no corpo. Cada um recebeu como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, no momento que aceitou Jesus Cristo, cada um recebeu pelo menos um dom. Um dom. Ele pode entregar mais dons? Sim. Mas aqui ele diz, cada um recebeu pelo menos um. Para que existe uma finalidade. E agora, 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Aqui, filho? Isso. Aqui diz a palavra em 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Há uma percepção aqui, a questão de conhecimento da palavra diz aqui. Aqui há o Espírito, aqui há o Senhor e aqui há Deus. Ou seja, o Senhor trabalha na vida da sua igreja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão unidos aqui. Ao Filho, ao Espírito, diferentes tipos de dons. Ao Filho, formas de ministérios. E a Deus, maneiras de atuação. Os três trabalham junto em nós, nessas três dimensões. Hoje vamos falar do primeiro, tipos de dons. No outro domingo, formas de ministérios e outras maneiras de atuação, no terceiro domingo. E aqui o Senhor nos ensina na próxima. Capacitações espirituais. Aqui o Senhor nos ensina dizendo, nós temos pais, nós nascemos pai e mãe, nós temos hoje pai e mãe. É natural. Viemos da naturalidade e natureza humana do pai e da mãe? Sim. Os dons espirituais independem da natureza humana, vem de Deus. Então os dons não vêm da sua ascendência, pai e mãe. Ele vem de Deus. A partir da conversão. Os dons recebidos, ele vem a partir da conversão. Receber ao Senhor, como Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é necessário que haja um desenvolvimento desses dons, exercitar esses dons. Não somente guardar para si, mas exercitar esses dons. E próximo, 5. Finalidade desses dons: glorificar a Deus e edificar a igreja. Ou seja, quando o Senhor fala em meu coração, traz uma profecia, aquele filho que está precisando receber uma profecia, e eu não vou, desde que a profecia seja do Senhor, tá? Eu não vou, eu estou fazendo o quê? O Senhor mandou, mas ele vai levantar outro, vai trazer. Da mesma forma, todos os dons. Curar. O Senhor, cure aquela pessoa em meu nome. Vá e fale em nome de Jesus. Em nome de Jesus você está curado, ou você está curada. Ele te deu autorização e ele capacita para exercitar esses dons. E aqui as capacitações espirituais, ou seja, os dons espirituais. Sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. 9. Conforme 1 Coríntios 12, e aqui de 7 a 10. E diz aqui, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Para que serve o dons? Benefício de todos. Pelo Espírito, um é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. E a outro, pelo único Espírito, dons de curar. Um só Espírito. A outro, poder de operar milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. São 9. Então, cada um da sua igreja de Cristo, cada um tem um dom. Já recebeu o seu? Quem? Estamos convertidos? Somos convertidos? Então você tem um. Já descobriu? Já pediu a Deus, ao Senhor? Senhor, qual que é o meu dom? O Senhor, pela palavra, diz que eu tenho um. No mínimo, tem um já garantido. O Senhor tem mais? Ele pode te entregar conforme lhe agrada. Ele pode entregar. E diz aqui sobre a sabedoria. O que é a sabedoria? Capacidade do cristão de receber o poder de analisar profundamente as verdades espirituais, trazendo revelações à igreja de Jesus Cristo. A analisar profundamente. Quando o Espírito, você e o Espírito Santo, você está na profundidade ali, pleno, na plenitude do Espírito, dizendo, Senhor, e buscando Ele intensamente, e pedindo sabedoria, o Espírito Santo prescruta essas profundezas da sabedoria de Deus. E quando você pede a Deus, me dê sabedoria, o Espírito Santo vai te levar na profundeza dos pensamentos do Senhor. Para Ele trazer para você a sabedoria. E aqui diz em 1 Coríntios 2, de 6 a 7. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada.
Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. O que é sabedoria? O mistério que estava oculto. Quando você busca do Senhor sabedoria, Senhor, me dê sabedoria, o Espírito Santo vai te trazer em seu coração a profundidade dos pensamentos do Senhor, daquilo que ninguém sabe. É isso a sabedoria, que o Senhor concede dons espirituais de sabedoria para aquele que Deus entregou com a graça, dom de sabedoria. Tudo bem, igreja? Amém? Próximo, conhecimento. Quem já sabe que há o dom de sabedoria, ou quem já pediu? Alguém já pediu? Já recebeu? Já recebeu? Amém. Nós vamos orar para receber o que aquele que o Senhor entregou dons espirituais da sabedoria, para a sabedoria, nós vamos orar. Agora, o conhecimento, que tem muito próximo da sabedoria, o conhecimento. Diz, conhecimento é a capacidade do cristão de entendimento das verdades reveladas aos apóstolos, profetas e mestres em beneficiar a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, é uma verdade revelada. Apóstolo, profetas, mestres, ou seja, pastores, mestres. E assim diz a palavra, Efésios 4, 11 a 13. O Senhor nos ensina. Quando o Senhor nos ensina aqui sobre o que? A questão de maneiras de se manifestar. Quais maneiras? Nós temos apóstolos? Temos. Temos profetas, mestres. Aqui no meio da igreja, o Senhor pode chamar alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para mestres. Mas isso o Senhor vai entregar mediante o exercitar dos seus dons. Mas primeiro é necessário pedir. Qual é o meu dom, Senhor? Meu dom para que eu exerça e seja capacitado ou capacitada para que exerça esse dom. Eu preciso disso, Senhor. Porque há uma diferença entre talento e dom. Talento é algo que você recebeu dos seus pais naturais, dos seus pais. Talento. Dom espiritual você recebe de Deus. Então, quando eu falo que eu tenho um talento, por exemplo, eu tenho um talento, o Kids, eu tenho talento natural. Crianças têm um talento natural. Eu gosto de crianças, eu trabalho no Kids. Eu vou participar, vou ser membro ali membro do Kids para cuidar das crianças, da diaconia. Eu sei atender muito bem as pessoas, porque eu sou muito simpático, eu gosto de conversar com as pessoas. Diaconia, isso é talento. Mas o talento, ele está ligado ao dom. E esse dom, o senhor quer que eu seja diácono ou diaconisa? O senhor, sim. Esse eu toquei no seu coração e eu trago para você isso. É isso que eu trago para você. Então, a questão de dom é aquilo dom espiritual que você recebe de Deus. Talento que você recebe dos seus pais. E diz a igreja, então agora o conhecimento, entendimento das verdades reveladas. Ou a sabedoria é a profundeza. Conhecimento é o entendimento. Isso é um conhecimento. E fé. E o dom da fé. Alguém tem o dom da fé aqui? Todos têm o dom da fé. Porque nós, pela fé, cremos em Jesus Cristo. Então, todos temos fé? Sim, porque cremos em Jesus Cristo. Então, temos a fé. Mas a fé aqui é uma fé a mais, um plus. Qual que é esse plus? É uma fé extraordinária. Não é somente a fé. Eu creio em Jesus Cristo. Eu tenho fé em Jesus Cristo, sou salvo. Mas essa fé é a capacidade do cristão de crer no cumprimento da palavra, qual se manifesta a fé na forma extraordinária de confiança na caminhada da vida cristã, levando à conversão dos incrédulos e beneficiar a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, qual que é essa fé? Dom da fé. O dom da fé é trazer o que não se aparenta na sua visão que Deus tem, e você traz do céu à terra e tem a certeza que vai acontecer. Isto é fé. A fé extraordinária aqui é quando o irmão, no corpo de Cristo, dos membros que pertencem a esse corpo, é quando uma pessoa está perdendo a fé, está ali, quase na dúvida, aí chega o irmão, ou irmã, mantenha a fé. E este que tem o dom da fé vai a dar assistência a esse irmão que está
ali duvidando. Então, essa fé extraordinária, ou seja, é um dom que um irmão ou irmã vai trazer na vida da igreja, dos seus membros, um levantando o outro. Eu estou com dúvida nisso. Meu irmão, vamos orar. E este que tem o dom da fé vai trazer mais fé ao seu próximo. Tudo bem? Perfeito? Esse é o dom de fé extraordinário. Todos temos fé em Jesus Cristo. Já temos fé. Mas essa fé é extraordinária. Amém? Alguém já tem esse dom? Que no momento que vai visitar uma pessoa, eu estou, não sei, acontecendo isso, eu estou perdendo. E você chega lá. Não, irmão, vamos orar aqui. Vamos, vai dar certo. Sim, o Senhor está prometeu, é isso mesmo, aqui está na palavra. Ou seja, ele levanta o outro. Amém? Dom de curar. Alguém já tem o dom de curar aqui? Dom de curar. E o Senhor nos ensina. Capacidade do cristão. Aparecendo aqui? Né? Isso. Capacidade do cristão de poder ministrar cura às pessoas em resposta de oração. De forma instantânea, completas e permanentes. As curas. Oferecidas pelo Espírito Santo para beneficiar a humanidade e a Igreja de Jesus Cristo. Então, a resposta de oração. E assim diz Atos 9, de 40 a 42. Diz assim a palavra. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Todos deixassem o quarto. Por quê? Cristo já aconteceu isso com Jesus Cristo. Quando ele chegou para curar, todos ali naquele ambiente da menina que estava ali morta. Talita, ou seja, levante, menina. Antes de acontecer a cura, aquele milagre, cura e milagre estão ali paralelo. A cura daquela menina, o que aconteceu? Quem estava no meio ali estava dando risada. Ela está apenas dormindo. Era o risado de Jesus Cristo. Se retiram todos daqui. Então diz a palavra. Pedro pediu que todos deixassem o quarto, para não criar dúvida. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Então a cura vem a partir da oração. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos que passaram a crer no Senhor Jesus. Crer, dom da cura, orar, acontecer a cura, o milagre, a cura, e ali essa cura vai servir para todos que não conhecem a Cristo e falam: agora eu acredito, agora eu creio. Câncer é uma doença como se diz? A pessoa, na hora que recebe um diagnóstico, para ela a vida acabou. Mas o Senhor pode curar, e Ele quer curar pelas mãos da sua igreja, pelos seus membros, pelo seu corpo. E é pela fé em Jesus, porque Ele orou. Então você ora pedindo a Deus, e a resposta de oração é a cura. Amém? Dom de milagre. Capacidade do cristão ser usado pela palavra de poder para manifestar a intervenção sobrenatural e extraordinária do Senhor Jesus Cristo, em beneficiar a humanidade e a igreja de Jesus Cristo. Alguém recebeu algum milagre já? Levanta. Já receberam milagre? E o que é milagre? Intervenção, faltou uma letra aqui, intervenção sobrenatural. Não depende da humanidade, não depende do ser humano, não depende das circunstâncias, não depende de nada, depende de Deus. É Ele que intervém com o milagre. E diz aqui, em Atos 9, 34 a 35. Atos 9, 34 a 35. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus, ou Cristo, cura a ti. Qual o nome? Jesus Cristo. Enéas, Jesus, ou Cristo, cura a ti. É o homem quem cura? É o homem quem cura? Não. Jesus Cristo. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. Viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, e quais se converteram ao Senhor.
No final do culto, nós vamos fazer uma oração. E quem não precisa levantar a mão, é no seu coração, tá bom? Quem está com dúvida do seu dom, não precisa levantar a mão. Vamos orar no final, para que o Senhor toque no seu coração, no momento certo. Dom de línguas, interpretação de línguas, e nós vamos ver. E é de grande importância que a igreja saiba o que é interpretação de línguas, o que é dom de línguas, o que é discernimento de espírito. Amém? Profecia. Alguém já profetizou aqui? Alguém já profetizou? Já? Igreja, vocês... Tudo bem? Já. Então vamos lá. Capacidade do cristão proclamar a revelação divina pelo conhecimento do mistério, ensejando a acuracidade da profecia. Ou seja, é trazer do céu o dom de profecia e falar. É isso que o Senhor diz para você. É isso que o Senhor quer da sua vida. Ensejando a acuracidade, certeza, precisão da profecia em beneficiar a humanidade e a igreja de Jesus Cristo. Alguém já recebeu uma profecia que não era precisa? Porque uma profecia cirúrgica. Eu recebi uma profecia cirúrgica, uma revelação. Eu recebi. Foi no encontro de célula. Por isso que célula é muito importante. Uma comunhão. Alguns irmãos aqui, não sei se estiveram lá, na célula, onde o pastor da Yat Church Cotia, da sede, eu não vou falar o nome dele aqui, mas pastor da sede, ele colocou a mão no meu peito e só eu sabia que uma oração noturna que eu acordei de madrugada eu fiz ao Senhor. Mas o Senhor me acordou, tá? O Senhor acorda, vai orar. E eu fui. E naquele momento eu me entreguei de forma tão essencial e fundamental da essência humana, a essência, ou seja, o corpo e a alma estavam inertes, ou seja, eu não estava preocupado com o meu corpo, eu não estava preocupado com pensamentos, conflitos da minha mente, mas assim, só em espírito, onde eu falei ao Senhor, orei ao Senhor e Ele ouviu a oração. E eu percebi, ao meu lado, alguém já teve essa experiência de perceber ao seu lado um ser espiritual, celestial, mas você não vê. Eu percebi, e eu sabia. O ser espiritual está aqui, os anjos do Senhor estão aqui. Naquele momento eu falei, está aqui. E ali eu fiz oração. E no momento da célula, pastor, ele colocou a mão no meu peito, e aquilo que eu falei ao Senhor, ele falou cirurgicamente. E aí ele ainda disse, e você ficou com um pouco de temor daquele anjo que estava do seu lado. Ou seja, profecia é a revelação do Senhor. Ele falou, ou seja, por que existe essa profecia de revelação? Para confirmar aquilo que o Senhor já entregou. Então ele vai confirmar a profecia de revelação, onde ele confirma o que ele já falou. Tá vendo? Fui eu. Está vendo? Fui eu. E aqui diz em 1 Coríntios, alguém já teve essa experiência? 1 Coríntios 14, versículo 3. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para quê? Edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Edificação, encorajamento e consolação. Isso é o dom de profecia. Esse é o fundamento do dom de profecia. Para edificar, para encorajar e consolar todas as pessoas, igreja. O ponto fundamental aqui desses 3 pontos, edificação, e nós vamos ir até a interpretação da dom de línguas, vai fazer relação com profecia. Vai fazer uma relação direta com profecia. E aqui diz Romanos 12, 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. O que quer dizer isso? Alguém pode imaginar? A proporção da sua fé? Há o Espírito humano e há o Espírito Santo, o Espírito Senhor. Quando nós profetizamos no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, a profecia é cirúrgica, correta e vai acontecer. E quando nós profetizamos pelo Espírito humano, o que é o Espírito humano? Meus pensamentos. Quando você ainda está no limite
daquilo que o Senhor te entregou, daquilo que o Senhor quer que você fale em profetizar. Quando você fala no limite que o Senhor te entregou, perfeito, não é você que falou, é Deus, então Ele vai fazer. Mas, quando você profetiza no limite, mas você sai dentro desse limite, da profetizar no limite, você sai desse limite, e aí você entra nos seus pensamentos, no seu espírito humano, onde você começa a falar aquilo que o Senhor não disse. O Senhor tem compromisso com a palavra que você falou? Não, aqui quando você passa do limite da palavra do Senhor. Quando você está aqui, você fala por si mesmo. Não foi o Senhor que falou, foi o ser humano. O Senhor se responsabiliza pelo que o homem falou? Não. Ele se responsabiliza pelo que ele falou para você profetizar. Mas se você profetiza baseado no seu entendimento, no seu espírito humano, na sua natureza, o Senhor não tem compromisso. Aí que é o perigo dos irmãos e irmãs. Por quê? Porque quando eu profetizo no ambiente do Espírito Santo, dos dons, vai acontecer. Quando eu profetizo dentro de uma profecia que eu falo, que está no meu pensamento, no meu espírito humano, o que acontece? Não acontece a profecia. Aí o irmão da igreja vai ficar bravo com quem? Aquele que profetizou ou com o Senhor? Com o Senhor. Não vou mais para a igreja. Não aconteceu, não quero mais. Não quero, não vou mais. Deus falou e não fez. Não foi isso. Deus falou no limite daquilo que ele falou. O homem que sai, ou a mulher que sai dentro desse limite e traz uma palavra que era um espírito humano. Não vai acontecer. Então, igreja, se você recebeu de alguém uma profecia que não aconteceu, pode ter certeza que foi uma profecia do espírito humano, dos pensamentos humanos. Não vai acontecer. Então não fique triste, não foi Deus que falou. Foi o homem ou a mulher que falou. Amém, igreja? Amém. Discernimento de espíritos. O que é discernimento de espíritos? Aqui não está falando de discernir o Espírito Santo, aqui está falando de discernir espíritos. É o quê? Capacidade do cristão receber o dom de distinguir os espíritos enganadores e mentirosos que tentam seduzir o cristão desde o início da Igreja de Jesus Cristo. O que é isso? É distinguir o espírito é de Deus ou não é de Deus. Aquele irmão ou irmã que tem o discernimento do espírito, ele consegue discernir dentro da igreja, do corpo de Cristo, se é de Deus ou não é de Deus. Por quê? Porque se não houver esse discernimento de espírito, haverá um engano dentro da igreja, uma sedução dentro da igreja, enganação dentro da igreja. E isso pode acontecer. Por isso que dentro do corpo de Cristo é necessário esses dons que nós já vimos aqui e também o discernimento do Espírito, para que haja esse discernimento. E aqui, 1 João 4, de 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Ou seja, quando não há um discernimento do espírito, aquele que recebe dentro de uma palavra, dentro da comunidade cristã, o que acontece? Ele vai acreditar que aquilo é verdade, mas é uma sedução, uma mentira do maligno para induzir e seduzir a igreja a um caminho que não é de Deus. Amém, igreja? Tudo bem esse entendimento? Perfeito. E dom de línguas? Vamos parar um pouquinho aqui. A igreja, dom de línguas, quem já está nesse dom de línguas? Quem já tem, o Senhor já trouxe esse dom de línguas? Vamos lá. Aqui nós temos que ter muito cuidado do que o Senhor quer nos ensinar aqui. Perfeito? O que é dom de línguas? A capacidade do cristão de falar em outras línguas, seres naturais. Ou seja, em Pentecostes,
naquele momento de Pentecostes, havia ali a união de todos os judeus espalhados pelo mundo que voltaram para a festa de Pentecostes. Para quê? Para se alegrar, para celebrar a festa de Pentecostes. Ou seja, vieram de todas as regiões. Então os judeus voltaram à cidade. Para quê? Para festejar. Então cada um ali havia uma língua diferente. Não era a língua de israelita, era outra língua. Egípcia, da Síria, ou seja, línguas diversas. E o que aconteceu? Eles voltaram ali. Então, no momento que houve o Pentecostes, foi necessário que, para que eu transmitisse a palavra de Deus, como que eu vou transmitir na minha língua? Vamos dizer aqui a igreja. Cada um aqui é de um país. Cada um aqui de um país. Cada um fala uma língua estrangeira. Eu falo português. Se você é de origem de um país estrangeiro, cada um aqui, vocês iriam entender o português? Não. O que aconteceu lá na Babilônia? O orgulho humano, houve aquela torre que se levantou pelo orgulho humano. E o Senhor disse, desçamos e vamos ver o que está acontecendo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali houve o quê? O orgulho em uma só voz, em um só corpo e uma só voz da natureza humana. Todos falavam a mesma língua. E Deus fez o quê? Desçamos e espalhou. Todo mundo agora fala língua diferente e se espalha pelo mundo. Então ninguém entendia ninguém. Pela palavra, ninguém entendia ninguém. Então ninguém entendia. E em Pentecostes, o Senhor uniu todas as línguas e trouxe para uma só língua. Outras línguas. Então, os apóstolos, os discípulos de Cristo, no momento que receberam o Espírito Santo, falaram-se a sua própria língua. Ou seja, aquele que veio do Egito falou da língua egípcia. Ou seja, cada um falou e aquele que recebeu entendeu. Por quê? Porque o Senhor pegou todas as línguas e trouxe em um só corpo, em um só espírito e uma só língua, para que todos entendessem a palavra. Eles iam voltar para onde depois da festa? Para onde eles iam voltar? Para a cidade deles, para o país. Então, quando eles receberam a palavra do Senhor, nas cidades que eles chegaram, eles sabiam que eram Deus. E ali eles podiam espalhar, podiam falar o que eles viveram, o que eles testemunharam. E as línguas estáticas, seres celestiais, para maravilhar os cristãos com a adoração sincera e a igreja de Jesus Cristo. Atos 2:6. Agora passo a vós mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos ou dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa e como prato que retine. Ou seja, o que está ensinando aqui em Atos? Línguas de seres humanos, dos seres humanos e dos anjos. Mas mesmo eu tendo essas línguas, se eu não tiver amor, é como o sino que ressoa ou como um prato que retine. E é muito importante. Eu quero que a igreja entenda. Aqui é um entendimento da palavra do Senhor. Tudo bem? Perfeito? 1 Coríntios 13:1. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, 1 Coríntios 14:10-13. O 13:1. Deixa eu ver aqui. Tá. Isso, 13:1 eu falei agora. O Atos 2:6, eu coloquei o de baixo aqui, desculpa. Atos 2:6. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atos 2:6. 1 Coríntios 13:1 é o que nós acabamos de ler, tá? E agora, 1 Coríntios 14:10-13. Realmente, há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. O que quer dizer isso? Sem sentido. Tá longo aqui, vou resumir. Portanto, se eu não compreender o significado do que está se comunicando, o que está sendo ensinado aqui, Paulo? Ele está dizendo, quando eu falo em línguas, eu também posso interpretar essas línguas. Ou seja, quando eu falo em línguas, aquele que fala em língua, o que aconteceu na igreja sede, a pastora, o nome Rosen,
Isso. Ela trouxe ali dom de línguas. Ok? Mas depois ela desceu. E ela foi fazer o quê? Colocou a mão e fez o quê? Profetizou. Ou seja, aquilo que foi falado, ela desceu e profetizou. Ela interpretou o que foi falado e trouxe a todos o entendimento daquilo que a língua falou. Perfeito? Para maravilhar os cristãos com adoração sincera à Igreja de Jesus Cristo. Então, o que o Senhor está nos ensinando? Então, o Senhor pode dar dom de línguas ou a mesma aquele que recebeu. Lembra que cada um tem um dom de língua e pode receber 2, 3, depende do que o Senhor se agradar em entregar. Então, aquele que tem um dom de línguas, ele pode também ter o dom de interpretação de línguas, onde ele fala e ali ele declara o que ele falou em dom de línguas. É interpretação, é interpretação. Havendo a interpretação daquilo que ele falou. Tudo bem? Perfeito. E diz aqui: portanto, se eu não compreender o significado do que está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha a mim. Ou seja, eu falo em línguas, mas o Senhor me toca no meu coração. É isso que o Senhor quer dizer para você. É esta profecia, é esta palavra que ele quer trazer para você. É isso. Pode ser que essa pessoa que recebeu o dom de línguas, o outro venha. O que o Senhor diz é isso. Isso é a interpretação de línguas. E quando eu interpreto o dom de línguas, e não há quem interprete esse dom de línguas, eu edifico a mim mesmo. Porque o Senhor toca no coração para edificar como? A mim mesmo. Quando eu edifico a mim mesmo, está dizendo o quê? Eu estou precisando ser edificado. Se eu interpretar, eu vou edificar o outro. Quando o Senhor toca no meu coração que eu interprete a mim mesmo, o Senhor está falando, eu quero te edificar. Então, você vai falar em línguas para você mesmo, para você se edificar. Porque eu quero que você seja edificado pelo seu dom de línguas. Não é que ele está errado. É que na hora que ele fala em dom de línguas, não há que ninguém interprete, não é que ele está errado. É que o Senhor está querendo edificar essa pessoa que está falando dom de línguas. Tudo bem, igreja? Se há aquele que interpreta, ele quer edificar a igreja. Então ele vai edificar o corpo. Se eu falo em dom de línguas e ninguém interpreta, eu edifico a mim mesmo. O Senhor quer me edificar. Tem algo que o Senhor quer trazer para mim. Mas se há o que interpreta, ele está edificando toda a igreja. E equivale a uma profecia. Amém, igreja? Tudo bem? Deixa aqui. Tá. É isso. Interpretação de línguas, nós já entramos aqui. Capacidade do cristão de interpretar de forma clara e precisa para que todos, crentes ou não, né, sejam movidos a adorar a Deus para maravilhar os cristãos com adoração sincera para a edificação da igreja de Jesus Cristo. E diz aqui, 1 Coríntios 14, 18 a 27. 1 Coríntios 14, 18 a 27. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós, Paulo. No entanto, na igreja prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando eu falo um dom de línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Ninguém está entendendo. Mas o Senhor está tocando na este que está falando dom de línguas para ele edificar a si mesmo. O Senhor está dizendo, eu quero edificar você. Depois que eu edificar você, eu vou edificar outros, seus irmãos. Aí haverá a interpretação dessas línguas. É isso que o Senhor está dizendo. Perfeito? Entenderam o que é a interpretação de línguas? Tudo bem? A interpretação de línguas é para edificar a igreja. Edificar a igreja. Perfeito. Então nós passamos aqui, eu vou voltar aqui, pela sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons é para edificar a igreja de Cristo, para que no momento oportuno, no momento que o Senhor vir buscar a sua igreja, ela esteja edificada, ela esteja pronta para ir com o noivo, porque é necessária a maturidade da igreja para edificá-la, para que ela esteja pronta, para que o Cristo, Jesus o Cristo, o noivo, venha buscá-la, adornada, pronta, pura, imaculada, ou seja,
elas têm que estar puras. E como você purifica a igreja? Pelos dons. Um membro dentro desse corpo edificando outro membro. E ali vai trazendo um alinhamento para o Senhor purificar o seu corpo. Amém? E vamos lá. E por último, Atos 4:31. Assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo. E com toda a coragem saíram anunciando a palavra. Ou seja, quando você recebe o Espírito Santo, é para você anunciar a palavra. A palavra do Senhor. Ele não habita em nós. Nós somos regenerados. Há um selo em nós. Há uma marca onde diz, esta é propriedade minha, propriedade peculiar, santa, nação santa. Há uma nação que não é santa? Tá. A igreja é uma nação santa. Devemos se tornar santos como Ele é, pela edificação que Ele deu para nós, esses dons, para que nós se tornamos santos, mais santos, para que haja a anunciação da palavra de Deus. Testemunho. Amém?